Glória a Deus. Abra sua Bíblia, livro de Provérbios, capítulo 9, e nós vamos ler apenas um versículo, que é o versículo de número 10. Eu vou ler na versão NVI. Quem encontrou, diga amém. Amém. Todos acharam então, né? Provérbios capítulo 9, no verso de número 10, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Feche os seus olhos, por gentileza, e vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós abrimos agora o nosso coração para ouvir a Tua palavra. Pedimos que o Senhor possa falar conosco sobre sabedoria, conhecimento e semeadura. Que Teu Espírito Santo, ó Deus, nos conduza para que possamos semear bem e colher em 2026 tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Neste dia, Senhor, especialmente para o mês de setembro, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. O tema da nossa ministração é exatamente o versículo que lemos aqui, sobre sabedoria e conhecimento. Então, semear com sabedoria e conhecimento. E que bom que estamos juntos todos esses dias. E se formos olhar, é o período do ano que mais tempo passamos no templo. São 12 dias. E não são simplesmente 12 cultos, mas são atos proféticos para que em 2026 nós tenhamos então uma vida abençoada, uma semeadura completa como Deus assim Ele já tem preparado para cada um de nós. O que estamos fazendo aqui então é dizer profeticamente, é declarar profeticamente o que queremos viver em 2026. Por certo, você já declarou aí nos 8 primeiros dias e terá a oportunidade de declarar hoje e nos próximos 3 dias aquilo que você quer viver em 2026. E eu convido a todos para citarmos juntos essa declaração, então, especialmente para o mês de setembro. Eu vou falar e gostaria que toda a igreja repetisse assim: setembro de 2026 será mês de grande colheita. Em nome de Jesus. Se você creu naquilo que você disse, com certeza você já tomou posse de tudo aquilo que Deus tem para nós, não só no mês de setembro, mas em todo o ano de 2026. Deus, Ele trabalha com princípios, e um deles é o princípio da semeadura e colheita. O que plantamos hoje, vamos colher amanhã. Isso não falha. Seja quando semeamos o bem ou quando semeamos o mal. Quando semeamos coisas boas ou ruins. Porque é um princípio que não falha. Então é certo que colheremos amanhã o que plantamos hoje. E neste dia o Espírito Santo, ele quer nos ensinar a semear com sabedoria e conhecimento, para que a nossa colheita em 2026 seja abundante em todas as áreas. Por isso que nós lemos na palavra em Provérbios
que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é o entendimento. Este versículo, ele nos mostra onde tudo começa. A sabedoria verdadeira começa com o temor do Senhor. E o entendimento real, ele vem do conhecimento de Deus. Para entendermos então como semear com sabedoria e conhecimento, eu entendo que é necessário a gente fazer aqui uma distinção do que é sabedoria e do que é conhecimento. E eu gostaria de fazer isso, compartilhar isso com frases. E a primeira é: conhecimento é saber dirigir. Sabedoria é não acelerar quando a chuva começa a engrossar. Conhecimento é saber que água hidrata. Sabedoria é beber antes de sentir sede no calor forte. Conhecimento é saber que plantas precisam de sol. Sabedoria, não colocá-las no sol no meio-dia para não se queimarem. Conhecimento é saber que a terra precisa ser fértil. Sabedoria é preparar o solo com paciência em vez de jogar as sementes de qualquer jeito. Conhecimento é saber que sementes germinam em 7 dias. Sabedoria é não cavar todo dia a semente para checar, porque senão corremos o risco de matá-la. Conhecimento é saber qual é a semente. Sabedoria é realmente plantar essa semente. Porque não adianta, à luz da palavra, eu ter só o conhecimento, eu atuar só no campo teórico, porque isso por si só não garante uma boa colheita. Então eu preciso ter conhecimento e preciso ter sabedoria. Aplicar isso na semeadura significa dizer que não adianta somente eu conhecer os princípios de Deus sobre generosidade, perdão, santidade, trabalho, serviço, doação, se eu não aplico isso no meu dia a dia. Porque Deus não recompensa, e aqui a gente vai usar o termo recompensa, mas não é como uma troca, mas sim é uma prova do amor dele e da fidelidade. Ele não vai recompensar aquilo que sentimos ou aquilo que conhecemos, mas ele vai recompensar aquilo que fazemos, aquilo que plantamos, aquilo que semeamos. Dentre tantos exemplos da palavra de Deus, muitos que já foram citadas nesses 8 dias de semear, de homens e mulheres que tiveram uma história de semeadura e também de colheita. Mas eu quero compartilhar com vocês em Provérbios a respeito de um homem que no início da sua vida, no início do seu reinado, tomou para si como base da sua vida vamos colocar esses 2 princípios que citamos aqui: conhecimento e sabedoria. Em 2 Crônicas, no capítulo 1, nos versos de 7 a 12, a palavra diz que Deus aparece a Salomão e fala para ele uma coisa. Disse assim: pedes o que queres que eu te dê. Pede o que você precisa, pede o que você quer. E dentre tantas coisas que ele poderia pedir, ele escolheu receber sabedoria e conhecimento, mas com um propósito: para governar bem o povo de Deus. A semente que Salomão planta
naquele exato momento que Deus faz essa pergunta para ele estava dizendo assim, olha, essa é a minha prioridade correta. Sabedoria e conhecimento para aplicar no reino de Deus e na vida das pessoas. Em sua resposta para com Deus, ele estava dizendo o seguinte, olha, mais do que receber para mim, eu quero ser capacitado para servir bem o teu povo. Ele estava dizendo isso para Deus. E a resposta de Deus é imediata. Já que você não quis riquezas, não pediu bens, não pediu honra, não pediu vinganças para os teus inimigos, nem vida longa, mas pediu sabedoria e conhecimento, eu vou te dar sabedoria e conhecimento, e também te darei riquezas, bens, honra, como nenhum rei antes de você teve. Salomão, então, ele focou o seu pedido no reino, naquilo que é a prioridade. Deus, então, respondeu com sabedoria e conhecimento e ainda acrescentou prosperidade e honra. Porque isso nos faz refletir que um coração alinhado com o reino, com a prioridade, com a vontade de Deus, sempre vai trazer uma colheita muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Eu tenho certeza que nos testemunhos que nós já ouvimos nestes primeiros dias do semear, se eu fosse perguntar a cada um que testemunhou aqui, eu tenho uma plena convicção que muitos receberam muito mais do que pediram, muito mais do que imaginariam, porque Deus, Ele sempre tem o melhor para nós. E Ele aplica isso, Ele recebe de Deus e Ele aplica, então, na vida do povo e no seu reino. Ele mesmo cita isso, está registrado em Provérbios, que ele pede exatamente isso a Deus. Olha, eu quero governar bem o teu povo. Tudo que Salomão semeou, sabedoria, conhecimento, dedicação, generosidade ali, ele pôde fazer isso depois para aqueles que estavam à sua volta, porque primeiro recebeu de Deus. E olha que interessante, isso me leva a entender então que quando nós buscamos primeiro esta semente em Deus, de sabedoria e conhecimento, nós somos capazes de reproduzi-la, e aqui eu digo reproduzi-la em grande escala, não só em nossa vida, mas também na vida daqueles que estão à nossa volta. Isso me leva a entender que nós não somos produtores. Não sei se essa é a expressão correta, mas eu diria que nós somos os receptores da semente. E o que precisamos fazer é só depositá-la no solo para que ela venha brotar e dar os seus frutos. Esses dois princípios, então, se aplicam muito bem para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Quando a nossa dedicação, a nossa entrega, o nosso plantio é voltado para o reino de Deus, para a prioridade, mas também quando recebemos dele essas instruções. E aí, eu diria que fica muito fácil, quando agimos assim, trilhar
durante todo o ano de 2026, a nossa vida pautada em decisões de acordo com a palavra de Deus e poder, dessa forma, então, colher tudo aquilo que Deus tem para nós. Por mais que no final da sua vida Salomão se desviou do propósito, mas ele teve a oportunidade de experimentar, receber de Deus o conhecimento e a sabedoria, aplicar isso no seu dia a dia e colher os frutos da sua semeadura. Tanto é que foi o homem que construiu o templo em Jerusalém, que julgou causas complicadas com muito discernimento, evitando que uma criança perdesse a vida. Tudo isso porque decidiu receber primeiro de Deus a semente do conhecimento e da sabedoria. Temos outros exemplos na Bíblia. Abraão, que semeou obediência e fé, quando Deus o chama para sair da sua terra, da sua parentela, e ele, tendo conhecimento da vontade de Deus para a sua vida, e tendo sabedoria em obedecer a voz de Deus e o comando de Deus, mesmo sem saber detalhes do caminho para aonde ele ia percorrer, ele creu e obedeceu a Deus. E Deus fez dele um pai de muitas nações, mesmo já sendo de idade avançada. E ele colheu como resultado disso uma grande nação, o nome dele ser lembrado até hoje, porque em Cristo todos nós somos abençoados pela fé de Abraão. Tanto é que, quando a palavra cita os exemplos de fé, nós vamos ver logo lá no início, a fé de Abraão. Isso nos faz entender, quando temos o conhecimento de Deus, quando estudamos a palavra de Deus, quando decidimos conhecer melhor este conhecimento que Deus quer transmitir a nós através da palavra dele. Quanto mais nós conhecemos, mais nos tornamos como ele e adquirimos as habilidades necessárias para uma vida frutífera e abundante. Sabe por quê? Quando nós semeamos dentro dos princípios de Deus, obedecendo a sua palavra, ele se responsabiliza pela nossa colheita. E se Deus assumiu a responsabilidade da nossa colheita, tem como dar errado? De jeito nenhum. Um outro exemplo que já foi citado aqui também, eu vou citar ele bem rapidamente, de José, que mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida, mais pautado no conhecimento de Deus e na sabedoria, ele semeou fidelidade e perdão em todos os momentos. Ainda que foi traído pelos seus irmãos, acusado falsamente na casa de Potifar, e quando poderia se vingar ou dar o troco em seus irmãos quando foi constituído governador do Egito, ele usa a sabedoria para aplicar a semente certa. E ao invés de oferecer o ódio, o desprezo ou o troco nos seus irmãos,
Ele foi capaz de oferecer o perdão, o amor e a provisão que eles precisavam. Qual foi a colheita, então, de José? Deus exalta como o segundo posto maior do Egito. Ele salva não só a sua família, mas um povo inteiro da fome. E a sua história se torna referência de propósito e restauração. Isto também nos leva a entender que quando estamos aplicando a nossa semente com sabedoria e conhecimento, e já esperamos o resultado de que Deus pode produzir, mesmo que alguém tente tirar suas oportunidades, mas jamais poderá tocar na colheita de uma vida que semeia fidelidade e perdão. Ninguém jamais poderá tocar na sua colheita. O único que pode sabotar a sua plantação, ou quem pode sabotar a nossa própria plantação, somos nós mesmos. Porque por mais que alguém tente tirar a oportunidade naquele momento que a sua semente está brotando, e vai lá e tenta sabotar a sua plantação, mas Deus, Ele vai preparar um outro momento, porque certo é que a sua colheita, ela vai acontecer. Se lembrarmos o caso aqui de Isaac, que cavava um poço, vinha os inimigos, enterrava, ele cavava outro e dava água, vinha os inimigos, enterrava, ele cavava outro, até o ponto que os inimigos devem ter pensado assim, não adianta, podemos até tentar atrapalhar a oportunidade dele de receber água, mas tocar na colheita, que é a própria água, para saciar a sede dele e do povo que estava com ele, dos animais, os inimigos devem ter pensado assim, não adianta fazer nada, porque aquele que é com ele, ele é poderoso. E não é diferente para nós, como filhos e filhas de Deus, que podemos semear com esse conhecimento profundo da palavra do Senhor, de aplicar no momento certo com a sabedoria que o próprio Deus, Ele nos dá. E como então podemos fazer? Como então, de que forma vamos agir? E aonde vamos plantar a semente que Deus já nos deu? Não é uma semente que precisamos produzir, é uma semente que Deus já nos deu para jogar na terra. E o Espírito Santo me leva a entender que em várias áreas, em vários campos, nós podemos decidir plantar com sabedoria e conhecimento. O primeiro deles, e quando eu falo primeiro é porque eu vou citar nessa ordem, mas porque quando se trata do reino de Deus não há primeiro, porque é prioridade, é exatamente o tempo para o reino. E quando decidimos então semear, plantar com sabedoria e conhecimento, nós podemos decidir que o nosso tempo será para Deus em 2026 com qualidade. Nós podemos decidir que em 2026 não seremos só crentes ou filhos de Deus aos domingos, mas que seremos todos os dias. Porque quando semeamos na presença de Deus e valorizamos os momentos que Ele
prepara para nós. E aí, se eu fosse citar aqui, são diversos, não só os cultos, mas toda a programação que Deus reserva para nós. Aí sim, nós vamos plantar um tempo de qualidade e semear toda a vontade de Deus para a nossa vida. Podemos também plantar no campo do serviço, colocar os nossos dons à disposição do reino de Deus, seja no louvor, seja na intercessão, na recepção, no cuidado com o templo. Podemos também atuar e plantar no campo da generosidade financeira, primeiro com a nossa fidelidade nos dízimos e ofertas, a nossa alegria em ofertar ao Senhor, em semear na vida daqueles que precisam, seja da nossa família, seja do nosso ciclo próximo, seja daqueles que estão à nossa volta, não como troca com Deus, mas como resposta de amor e confiança. Podemos semear na vida da nossa família, no trabalho, no nosso ambiente onde trabalhamos ou estudamos, semear o respeito, a honestidade, um testemunho de vida e principalmente a oração para aqueles que precisam. Semear na nossa vida, em nossa relação com Deus, com leitura bíblica, momentos de oração e decidir viver todas as decisões do nosso dia a dia conforme a palavra de Deus. Semear na nossa vida emocional, perdoando, tratando feridas antigas, não tendo medo de abrir o nosso coração e, se necessário, pedir ajuda para aqueles que Deus tem colocado à nossa disposição. Podemos semear também na nossa vida profissional, com excelência no nosso trabalho, entregar um resultado de excelência naquilo que Deus, ou no local que Deus nos plantou, com pontualidade, honestidade e dedicação. Porque, queridos, não dá para a gente querer uma colheita excelente em setembro de 2026, se hoje nós não estamos plantando com conhecimento e saber aplicar esse conhecimento para que ele possa produzir os frutos para nós. Como eu disse, não é uma troca, é resposta do amor de Deus para nós. Tudo isso que estamos citando aqui não é para criar uma ideia, de que eu vou fazer alguma coisa já esperando em troca o que Deus já tem preparado para mim. Mas é saber que ao obedecer o princípio dele, da sua palavra, nós temos a certeza que a colheita, ela é real e que ela vai acontecer. Então é um ato de fé, não é um pensamento de troca, mas é um ato de fé ao Senhor. Porque, como eu disse no início, tudo que temos para semear vem primeiro de Deus. É a graça antes da recompensa. Se vem primeiro dele, para quem que nós temos que entregar então esse primeiro fruto?
para Ele. E qual é a forma de entregarmos isso? Primeiro, com a nossa vida. Mas também com os nossos bens. Com tudo aquilo que Deus nos dá, nós podemos semear. E assim também colher. Porque a própria palavra diz, Romanos 11:36, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja dado a glória pelos séculos. Amém. Diante de tudo que ouvimos, o Espírito Santo então nos chama para 3 decisões que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui. Eu espero que chame também a vocês como me chamou. Primeiro, temer o Senhor de verdade. Colocar Deus no centro das nossas decisões para todo o ano de 2026. Não viver mais do meu jeito, mas do jeito de Deus. Buscar sabedoria e conhecimento para governar, para que isso possa governar a nossa vida, a nossa casa. Não é saber só o que o conhecimento diz a respeito daquilo que precisamos fazer, mas é, de fato, viver a palavra. E o terceiro, começar hoje, se ainda não estamos fazendo, o que nós queremos colher em setembro de 2026. E que a nossa decisão seja começar por semeando no reino de Deus, nas pessoas e na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus. E por onde então começamos? Vamos começar consagrando o nosso ano de 2026, o nosso mês de setembro para o Senhor. A primeira coisa que precisamos fazer é entregar a Ele o nosso ano, é entregar a Ele o mês que estamos aqui nessa noite semeando, que é o mês de setembro. Então eu convido você a se colocar de pé.